aqui em nosso meio, Deus da glória. Nesta noite, Senhor, eu entrego a tua vida, meu Pai, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a vida da tua igreja, a vida do pastor, da pastora, Senhor, daqueles visitantes, aleluia, que nesta noite o Senhor, meu Deus, venha fazer, aleluia, a tua vontade, a tua obra, que o Senhor venha fazer milagre, que o Senhor venha salvar, que o Senhor venha tocar, Deus da glória, que o Senhor venha visitar as famílias, Senhor, nesta noite, aonde se encontra, meu Deus, perto, longe, aleluia, porque o Senhor é um Deus de perto, Deus de longe, Senhor. Se o Senhor está aqui, o Senhor está na nossa casa, aleluia. Se o Senhor está aqui, ela em Panguaçu, o Senhor está em Natal, em São Paulo, Rio de Janeiro, aleluia. O Senhor é o Deus, meu Pai, aleluia, do impossível, aleluia. Como o Senhor foi com José, seja conosco, meu Pai, nesta noite. Seja na vida do teu servo, Senhor. Abençoa, meu Pai, consagra a vida dele, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, e que tudo venha a ser para a glória e para a honra do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. Poder sentar, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Oi, som e oi. Oi, som. Glória a Deus. Cumprimento a igreja na paz do Senhor Jesus. Hoje é terça-feira, culto de família, e nós estamos aqui mais uma vez porque Deus nos trouxe pela misericórdia dele, e nós temos uma palavra que vem do céu para as nossas vidas. Então, abra a sua Bíblia que você trouxe no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 19. Capítulo 19, Evangelho segundo escreveu Lucas. Fala, Deus. É forte essa palavra. Eita, Jesus hoje vai entrar em nossas casas. Oh, glória a Jesus. Glória a Deus. Capítulo 19, os que já encontraram, diga aleluia. Vamos começar aqui a leitura no começo do capítulo. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira muito brava, para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu estou restituindo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diga graças a Deus. Aplauda Jesus. Nós estamos pregando para 1.460 e poucas pessoas através do canal Vale Web. E nós queremos agradecer porque Deus está aqui nesta hora. Obrigado, Jesus. A Bíblia diz que Jesus, ele no seu ministério, ele tinha 12 discípulos ao lado dele. E ali a multidão aglomerava ao redor de Jesus. Chegava a sufocar Jesus em alguns momentos. E essa multidão não era por causa de que queria pregar também a palavra, mas Jesus não era para pregar a palavra.
A multidão era formada por pessoas doentes, pessoas aprisionadas por Satanás, com problemas, sabe, de doença física ou psicológica, espiritual. E sabendo essas pessoas que em Jesus havia virtude de Deus, e por conta disso elas poderiam ser curadas, então elas o quê? Acompanhavam Jesus. E havia também, aleluia, a parte, ou a parcela daqueles que não tinham doença, mas se aproximavam de Jesus, para quê? Para observar até onde ele ia. Tipo assim, eu não estou doente, mas eu vou olhar que ministério é esse. Eu vou saber até onde esse cabeludo vai, se ele vai realmente até as últimas consequências, até onde ele suporta esse ministério milagreiro desse pregador. E outras pessoas, a terceira parcela das pessoas, eram pessoas, aleluia, que estavam olhando como os fariseus faziam, contra Jesus Cristo. Então vamos recapitular. A primeira parcela, e essa é a maioria das pessoas, estavam lá para quê? Em busca de um milagre. A segunda parcela da multidão era composta por pessoas que estavam só para olhar, como se diz, o cortejo, olhar o movimento. E a menor parte, que era dos escribas, dos fariseus, dos religiosos, que tinham uma religião, mas não tinha Jesus no coração deles. Esse povo estava também olhando e se aglomerava nessa multidão. Então a multidão está formada. A Bíblia vai dizer, aleluia, que quando Jesus ele cura o cego de Jericó, ele vai embora, porque Jesus ele está o quê? Cheio do Espírito Santo de Deus. A Bíblia vai dizer que quando ele é batizado nas águas, através de João Batista, filho de Isabel, parente ali, primo de primeiro grau de Jesus, então ele o quê? Diz a Escritura que o Espírito Santo de Deus é derramado sobre Jesus. E aquele homem, aquele pregador Jesus de Nazaré, ele é cheio de Deus. E é daí em diante que dá início o ministério com milagres, com curas, com palavra e com salvação. Então ele está cheio de Deus. Ele chega diante do cego de Jericó, e o cego de Jericó é curado e começa a enxergar. Daí em diante ele vai adiante. Por quê? Porque quem tem o Espírito Santo de Deus não fica parado. Ele cura um cego aqui e não se contenta, aí vai curar outra pessoa mais adiante. Quem tem o Espírito Santo de Deus não se cansa quando alguém pede para orar, para ir para a vigília, sabe? Quando alguém diz assim, olha, a tua agenda está cheia, mas você ainda vai? Ele diz, eu vou, aleluia, porque o Espírito Santo de Deus, no início de tudo, movimentava as águas. Ou seja, quem tem o Espírito Santo de Deus não fica parado, se movimenta, faz alguma coisa, sabe? Se levanta para orar, se levanta para ir para o monte. Quem tem o Espírito Santo de Deus não tem como não ser incomodado, tocado para vir para a igreja, porque quem tem o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele é conduzido pelo próprio Deus. Então Jesus ele cura o cego de Jericó, e ele vai o que mais adiante, e quando chega, aleluia, louvado seja o nome do Senhor da glória, um pouquinho mais à frente, na mesma cidade de Jericó, só que um pouco mais adiante, ele encontra o que? Muita gente cercando Jesus, muita gente olhando para ele, para o ministério dele. E ali, aleluia, a Bíblia vai dizer que havia este homem por nome de Zaqueu. Zaqueu, aleluia, era um homem importante na sociedade e ao mesmo tempo rejeitado pela sociedade. Era uma espécie de homem público, uma espécie de funcionário público. E ali ele trabalhava no maneiro, no trabalho suave, sem se esforçar fisicamente. Era uma espécie de contabilista, um auxiliar contábil, alguém que contava dinheiro, alguém que arrecadava dinheiro. E ali ele arrecadava os impostos ali daquela redondeza.
As pessoas quando pagam impostos, sabe, não quer pagar imposto, porque os impostos normalmente são muito altos, e ali o povo pagava os impostos devolvendo a mão, sabe, na mão dele. E ali o povo, por pagar imposto muito alto, o custo de vida era muito alto. Então o povo da cidade olhava para Zaqueu com maus olhos e dizia assim: ele é um ladrão. Então ele era importante porque fazia parte, sabe, do sistema público da cidade, mas era menosprezado pela sociedade, porque ele o que? Cobrava dinheiro dos pobres, cobrava dinheiro das pessoas que não tinham condições. Mas se não pagasse o imposto, o governo da época colocava a pessoa na prisão. Então era uma espécie de quê? De prisão indireta, uma prisão disfarçada. Ou eu pago o imposto a Zaqueu, ou então vamos levar para quê? Para a delegacia. Então as pessoas tinham Zaqueu como o quê? Um ladrão da cidade. Mas quando a multidão passa acompanhando Jesus, este homem Zaqueu, de baixa estatura, era 1,50 m e alguma coisa de altura, de acordo com os estudos da época, 1,50 m e poucos de altura, menor do que qualquer menino de hoje. Então era uma espécie de semi-anão da época. E ali não consegue enxergar o dono do milagre, porque a multidão sufocava Jesus, além dos 12 apóstolos ao redor de Jesus. Então era impossível alguém enxergá-lo. Então nesse momento ele vai o quê? Ele não conhecia Jesus, só ouvia falar dele, mas ele o quê? Se atrepa o quê? Num pé de figueira. E ali essa árvore um pouco alta, mas cheia de espinhos. E ele vai subindo, se rasgando, provavelmente todo arranhado, para enxergar de cima para baixo a pessoa de Jesus de Nazaré. O que eu entendo nesta palavra, através do discernimento espiritual, que havia muitas pessoas acompanhando Jesus Cristo, muita gente sem correr nenhum tipo de risco, em terra firme, caminhando numa boa, sabe, ouvindo o sermão de Jesus, vendo os milagres que ele o que fazia, caminhando com Jesus de Nazaré. Era uma multidão segura, muito tranquila. Aonde Jesus ia, o povo ia atrás. De um lado era assim que acontecia. De outro lado, eu vejo um homem quase anão, tentando se esforçar para enxergar Jesus de Nazaré. Mas a única possibilidade, a última e única alternativa era se ficar em cima de uma árvore toda cheia de espinhos. Aleluia! E nesse momento eu vejo ele se atrepando e Jesus parando na multidão e parando a multidão para olhar para este homem. Quando eu olho, aleluia, esse texto sagrado, eu consigo ver Jesus parando, assim como parou para atender a mulher do fluxo de sangue, porque aquela mulher chamava a atenção de Jesus. Assim como aquela mulher que não tem nome, só é a mulher que sangrava, chamou a atenção do Senhor. Este baixinho no meio da multidão, ele também chama a atenção do Senhor. Mas quando é metido nesse texto sagrado, eu consigo descobrir através do discernimento espiritual que ele chama a atenção do Senhor pelo sacrifício que ele faz, aleluia, para ver Jesus de Nazaré. No meio da multidão, aquelas pessoas estavam numa boa, em terra firme, caminhando com Jesus. Mas quando alguém se propõe a ver Jesus de uma maneira diferente, aonde é preciso se esforçar, se sacrificar, Deus para dizer assim: eu vejo você, mas também vejo o seu sacrifício. Tem muita gente que não tem nenhuma dificuldade de vir para a igreja, porque a pessoa não trabalha, não estuda, não está doente, não tem filho para cuidar, não tem responsabilidade e mora quase dentro da casa do Senhor. Mas tem pessoas que chegam aqui só misericórdia, e essas pessoas são observadas por Deus, e quando Deus olha para elas, diz assim: eu estou vendo a sua luta
para me ver. Eu estou vendo o seu sacrifício para chegar até a minha casa. E eu vou olhar para você, vou olhar para a sua casa, eu vou mudar a sua história. O sacrifício maior, Jesus já pagou na cruz por mim e por você. Mas isso não quer dizer que você e eu devemos cruzar os braços em casa e brincar de ser crente, querendo vitória. Nós temos que mostrar que somos de Deus, buscando a Ele com esforço. A Bíblia diz que Jesus parou para olhar para aquele homem atrepado num pé de árvore. Aleluia! A Bíblia diz que ele olha e logo diz assim: Zaqueu, desce depressa daí, que hoje me convém entrar em tua casa. E esta frase não é uma frase muito simples. Esta frase representa algo muito forte. E só entendemos quando oramos a Deus e Deus nos revela o entendimento. Porque Deus não está aqui, como se diz, de carne e osso. E Jesus não está aqui de carne e osso para dizer, explicando isso aqui. Ou você tem um entendimento espiritual, ou não consegue dizer nada. Ainda que você tenha mestrado, doutorado, ainda é insuficiente para você falar sobre o que Deus está falando aqui nessa noite. Então, diante disso, esta frase: Zaqueu, desce depressa daí, porque hoje me convém entrar em tua casa. Primeiro, Jesus chamou pelo nome dele, não foi pelo que o povo estava chamando de ladrão. Jesus não olhou e disse: você é o contabilista, a profissão dele, porque Deus não vê profissão, não vê apelido, não vê o que o povo diz de você. Se você se esforçar para chegar na casa de Deus, Deus te trata diferente. Se você fizer um esforço, aleluia, para chamar a atenção de Deus, não das pessoas, mas de Deus. Porque se alguém olhar para você e te aplaudir hoje, se você fizer com que as pessoas olhem para você e te valorizem, se você quer chamar a atenção da turma do Flamengo, do Corinthians, o povão da rua, esse povo pode te aplaudir hoje, mas amanhã pode te rejeitar. Mas se você chamar a atenção de Cristo da cruz, vivo e ressuscitado, Ele vai te honrar para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Ele era rejeitado pelo povo, porque o povo só é isso, ladrão, e ponto final. Mas Jesus, ele viu um ladrão, aleluia, na boca do povo, com o coração, aleluia, voltado para ele. E quando Jesus falou assim: eu vim para os perdidos e não para os sãos, isso quer dizer o quê? Que Jesus está dizendo assim: quem for perdido que se ajeite, mas se vier para mim eu recebo, porque eu vim curar aquele que está doente. A Bíblia diz que ele está trepado e escuta Jesus chamar ele pelo nome. Como é que Jesus sabia, Josimar, que aquele baixinho era Zaqueu? Se Jesus não tinha o quê? Contato com ele. Se o baixinho só ouvia falar dele, porque a Bíblia diz que ele queria conhecer Jesus. Se ele queria conhecer alguém, é porque não conhecia antes. Mas mesmo assim, o nosso Senhor diz assim: Zaqueu, ou seja, reconhece pelo nome. Deus sabe do seu nome, Ele sabe do que você está passando. Se você não contar a Ele, aleluia, ainda assim Ele sabe. Ele sabe do teu CPF, do teu RG, do teu pensamento. Se o teu pensamento é maligno ou benigno, Ele também sabe. Não adianta se esconder de Deus. E nesta noite, aleluia, Ele está dizendo assim: quem se esforçou para chegar até a minha presença, não vai ser em vão, vai ter um resultado. Você vai ver, porque Deus vai operar na tua vida pelo teu sacrifício. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Eu creio assim, Jeová. Ele chama pelo nome, porque ele já sabia de quem se tratava. Jesus não diz assim, aleluia, ei baixinho, porque Jesus não zomba de ninguém. Ah, o pregador é gordinho. Ei, desce daí, ô baixinho, sabe? Ou carequinha, ou desdentado, sabe? Ou magricelo.
ou feinho, ou muito, sabe? Não. Ele chama pelo nome. É por isso que eu chamo Noêmia Soares, sabe? Aldair Rodrigues, José da Silva. Eu chamo pelo nome, porque nós somos instrumento de Deus. E Deus nos instrui para chamar Josimar Bevenuto, para chamar Maria da Silva e não Mariquinha, São Francisco dos Santos e não seu Chiquito. Você tem nome, e o teu nome, aleluia, já está escrito no livro da vida. E Deus sabe disso. E não adianta ninguém tentar, aleluia, apagar o teu nome ou manchar o teu nome. Não adianta ninguém chamar e dizer assim: ah, é seu Chiquito. Não, não, é o irmão Francisco. É assim que Deus chama pelo nome. Então Jesus reconhece quem é ele. Não chama ele de ladrão. Chama o quê? De Zaqueu. E eu imagino Zaqueu dizer assim: mas rapaz, toda a cidade me aponta como o ladrão da cidade, e este homem cabeludo, com voz macia e educado, ele me chama de Zaqueu. Quer dizer, quem é este homem afinal, que me trata tão bem, que me recebe mesmo sendo um pecador? Aliás, eu devo me aproximar dele mesmo. E o que me chama a atenção é que Jesus, aleluia, ele manda que ele descesse. Desce depressa daí, que hoje eu quero entrar na tua casa. E quando eu vejo a expressão hoje, aleluia, sabe o que Deus está falando aqui? A palavra hoje. Ele não falou assim: olha, eu estou com vontade de, próxima semana, quando passar aqui com os meus apóstolos, entrar, almoçar com você. Ele não diz isso. Eu vou orar ao meu Pai para ver se ele me confirma, para me revelar se eu posso entrar aí. Amanhã eu entro aí, porque hoje eu conheci você, aí amanhã eu vou. Não, hoje eu entro na sua casa. Sabe por quê? Naquele mesmo dia, Jesus disse assim: eu vou entrar hoje, porque também foi naquele mesmo dia que ele fez o sacrifício de entrar na presença de Deus com muita luta. Quando você faz, aleluia, algo para Deus, e não fica só falando que vai fazer, aleluia, mas você faz mesmo, quem te recompensa é Deus. E para fazer algo para Deus nos dias de hoje, fazer algo para Deus, já que Deus não está aqui pessoalmente, é você fazer o bem, é você fazer a obra de Deus, é você fazer aquilo que Deus se agrada, é fazer para Deus, e Deus te recompensa. Aleluia, Deus. Jesus resolve imediatamente entrar na casa dele. Mas como pode, Noêmia Soares, Jesus tão santo, entrar na casa de um ladrão? Se o ladrão era despejado, rejeitado pela sociedade, que também era pecadora. Ora, vejamos bem, se o povo é cheio de pecado, não estava querendo se associar com o ladrão, como é que Jesus quer se associar com um homem que rouba, sabe, que é corrupto? Como é que ele pode entrar nesta casa? Eis a questão da história, eis a revelação da palavra. Irmãos, a Bíblia diz que no céu não entra pecado, sim ou não? A Bíblia diz que o primeiro tema de pregação que Jesus pregou foi arrependimento. Arrependei-vos, que é chegado o reino dos céus. Mas quando Jesus, esse mesmo que pregou desse jeito, vê uma pessoa se arrependendo dos seus pecados, ele abraça. E quando Jesus abraça, está abraçado, está seguro. Jesus viu que este homem queria o quê? Negócio com ele, meu irmão. Ei, aquela multidão tinha fariseu, tinha a pessoa só queria só sugar Jesus, só queria milagre. Mas tinha um baixinho trepado que queria conhecer Jesus de Nazaré. Então, para ser, aleluia, honrado por Deus, tem que se esforçar para conhecer mais o Senhor Jesus. Desse jeito. Às vezes você conhece alguém, você é crente, mas eu estou visitando a igreja fulano de tal. Há quanto tempo? Aí diz: há 2 anos. Mas nunca falou assim: eu tenho vontade realmente
de conhecer Jesus. Nunca disse, eu estou lá visitando. É aquela multidão que estava com Cristo, só lá, sabe? Enquanto que alguém está se esforçando, não tem hora para... Ei, irmão, o culto está acontecendo, glória a Deus. Se é para pular, eu pulo. Se é para cantar, eu canto. Se hoje para pregar, eu vou pregar. Me convidou, eu vou pregar. Eu vou me esforçar. Então eu vou entrar na sua casa, porque você não vem brincar. Você vem trabalhar na minha presença, vem me honrar, quer me ver de todo jeito. Você, aleluia, vem para a casa do Senhor, não como aquela multidão só para observar, mas para olhar para Jesus de Nazaré. Zaqueu já era crente quando se esforçou. Quando ele sobe com vontade de ver Jesus de Nazaré e não ver a multidão. Ele poderia dizer assim, oh, como é muita gente. Não. Ele queria ver onde estava o cabeludo, Jesus Cristo. E tem gente que vem para a igreja para olhar para as pessoas. Não vê Jesus passar, nem tocar, não sente nada. Mas não sente, aleluia. É porque está desligado com o céu. Está olhando para a multidão. Zaqueu subiu e olhou de cima para baixo para olhar para Jesus. E quando ele vê Jesus, Jesus vê que ele está vendo ele. E ele para, aleluia. Ei, irmão, quer bênção, quer vitória? Quer que Deus olhe para a tua casa? Venha para a igreja olhar para Jesus. O teu compromisso é com Jesus. Não olhe para ninguém nem para nada. Aqui é um povo de Deus que tem defeito, mas Deus nunca errou, nunca falhou. Quer ser abençoado? Então olhe para quem te abençoa. É verdade, glória a Deus. Aleluia. Deus é tremendo. Porque a multidão só sufoca. Aleluia. A multidão só sufoca o mestre, só sufoca as pessoas. A multidão tem gente de qualquer jeito, mas Jesus é santo, é poderoso e é o dono do milagre. E Ele quer salvar quem está em pecado. Ele quer aqui salvar pessoas que se arrependem. Ele quer mudar a história da tua família, da tua casa. Basta querer olhar para Ele. A Bíblia diz que quem for levado até Jesus, Ele não rejeita. E Zaqueu está lá. E Jesus falou assim, hoje mesmo me convém. Ou seja, é certo, eu vou entrar na sua casa. E você sabe o que é Jesus entrar na casa de uma pessoa? Quanto mais de alguém que na boca do povo é ladrão. Como assim? Então esse homem não é de Deus. Porque quem é de Deus não se mistura com qualquer ladrão. Sim ou não? Mas Jesus, ele olha por dentro e vê um baixinho arrependido. Um baixinho que quer ver Jesus de Nazaré. Zaqueu não é aquela pessoa que diz assim, eu vou para o culto hoje olhar o pregador. Não! Eu vou olhar o que Deus quer ver comigo, sabe? O que Ele quer falar comigo. É esse Zaqueu. Então Jesus vai entrando na casa dele. E quando entra na casa dele, eu imagino o Senhor falar assim, eu estou diante de um corrupto. Não, eu estou diante de um homem que se arrepende. E quando o homem se arrepende, quem diz é a Bíblia, há uma festa no céu. A festa do céu não é quando alguém prega, quando alguém chega de paletó e gravata de R$800. Quando, aleluia, o irmão é abençoado, glória a Deus. Quando há um aniversário grande, sabe, de crente, de arromba. Quando alguém completou 30 anos de crente, há um culto de ação de graça. É porque o filho do pastor se formou. Oh, festa! Mas a única festa no céu que a Bíblia registra é quando um pecador se arrepende. Ou seja, tem muita gente na terra se alegrando com qualquer coisa, mas o céu só se alegra quando o pecador se arrepende. É por isso que nós temos que ser crente, mas crente arrependido. É não porque eu sou fraco, mas tem que se arrepender. Oh, glória a Jesus. A Bíblia diz que ele adentra no espaço do homem, que para o povo era um ladrão, e se senta, e começa a pregar, e começa a falar de Deus para ele. Ele começa a dizer assim, realmente Jesus, eu sou pecador. Por quê? Porque eu boto a mão no alheio.
o imposto que eu cobro é muito alto, e eu sei que eu estou errado. Sabe o que é isso? É não esconder que é pecador, é não esconder que falha, que erra, não quer errar mais, mas aonde errou, confirma que errou. Porque se escondesse, Deus sabia, porque Deus não é enganado por ninguém. Então ele está o quê? Confessando os pecados a Jesus. Porque não se confessa pecado a padre, nem a pastor, nem a missionário. Os pecados são confessados diante de Deus. Se pede ajuda ao pastor para orar, para ajudá-lo em oração. Mas os pecados são confessados somente a Jesus de Nazaré. Mas irmão, fulano confessou, pois confessou errado. Está errado. Ei, irmão, tem que confessar a Jesus de Nazaré. Então ele confessa os pecados e ali o quê? Cristo só escutando. E ele diz assim: olha, tudo que eu fiz de errado, eu vou o quê? Dar tudo aos pobres 4 vezes mais. A palavra dobro é 2 vezes, triplo 3 vezes, e quadriplicadamente 4 vezes mais o que eu roubei. Era um ladrão convencido, um ladrão assumido, mas agora um ladrão arrependido. E quando alguém se arrepende, está dizendo assim: Deus vai entrar na minha casa. Quando se arrepende, quando vai o que? Se esforçar para ver Jesus. Deus não quer saber, aleluia, do que você fez. Isso é o diabo que mostra que você não vale nada. Ele quer saber se você fez, mas não faz mais. Ele quer saber hoje, se você hoje não é a mesma pessoa de ontem que errou, mas que você hoje é arrependido. Então hoje o Senhor vai entrar na tua vida para mudar a sua história. Aleluia! A palavra hoje quer dizer atualmente, nesse momento, depois que você se mostrou arrependido. Então ele dizia: eu vou o quê? Eu vou dar tudo em dobro, em triplo. Eu vou dar 4 vezes mais aos pobres aquilo que eu roubei de forma indecente. Ou seja, eu fiz errado, Jesus. Eu estou arrependido. E agora o que acontece? Que quando eu vejo essa frase aqui, eu vou dar 4 vezes mais, é alguém que está dizendo assim: olha, eu assumo meu erro, e eu vou continuar me esforçando para agradar a Deus. Ou seja, eu vou dar não só o que eu tirei. Se eu roubei 1 milhão durante esse ano de imposto, eu vou dar muito mais do que isso. Ou seja, eu vou mexer no meu orçamento, sabe? Eu vou, dar um soco na minha cara, eu vou me machucar, eu vou, matar a minha vontade, eu vou mexer na minha conta bancária. Se eu magoei uma pessoa, eu vou abençoar 3 agora. Se eu fiz um pastor cair, eu vou abençoar 3 pastores. Se eu magoei o coração de Deus, eu vou agora fazer muito, mas muito mais do que aquilo que talvez alguém pensasse que eu faria.